Opa, terráqueos! Então, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, e hoje vamos falar sobre o monstro do Lago Ness. Será que ele existe? Você acredita nele? Uma lenda que percorre o mundo desde 565, o monstro do Lago Ness continua sendo um grande mistério. Então vamos pro vídeo. O monstro do Lago Ness, ou Ness para os íntimos. A criatura que muitas pessoas afirmam e juram terem visto. Ao longo dos anos vários avistamentos e filmagens surgem na internet. Porém quase nenhum real. Bom, então vamos aos avistamentos dele. O primeiro encontro com esse monstro foi testemunhado por várias pessoas, e foi escrito na obra literária de São Columbano. Um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 d.C. O missionário conta em sua obra como salvou um irlandês das garras do monstro em 565, e enquanto ele trazia um barco para o santo e seus seguidores atravessarem um rio, ele viu esse homem, e com o poder da sua fé, ele pôde repelir a aberração, e foi aí que a lenda do monstro do Lago Ness começou. O primeiro relato e autenticado de avistamento oficial do monstro do Lago Ness foi em 1880, e foi debaixo da água, visto por um mergulhador chamado Duncan MacDonald. Ele foi enviado para procurar navios naufragados, perto do Forte Augustus ao sul do lago. Ao descer as profundezas, enquanto ele examinava o navio, de repente ele avista uma enorme criatura deitada sob uma rocha. Ele, assustado, faz um sinal brusco para ser recolhido imediatamente. Ao chegar em seu barco ele estava pálido, e depois que foi retirado da água, ele parou de tremer e se acalmou-se. E disse que viu um animal parecido com um réptil gigante marinho ou com um sapo enorme. Depois Duncan nunca mais fez qualquer mergulho no Lago Ness. Mas em 1923, Alfred Cruikshank diz ter avistado uma criatura a cerca de 3 metros de comprimento e dorso arqueado, e a popularidade de Nessie surgiu em 2 de maio de 1933, quando foi relatado em um jornal local, em uma reportagem sensacionalista. Na reportagem conta-se que um casal de hoteleiros viram um monstro aterrorizante entrando e saindo da água. Assim como os golfinhos fazem, a notícia gerou tanto sucesso que um circo chegou a oferecer 20 mil libras, ou seja, 99.135 reais pela captura da criatura. Então por essa oferta começaram a surgir registros visuais, e várias pessoas começaram a surgir ao local. Então um ano depois, em 19 de maio de 1934, a fotografia mais famosa do monstro surgiu-se. Foi tirada pelo cirurgião R.K. Wilson. A foto com o nome Surgeon Spot circulou pelo mundo, como a prova de que o monstro realmente existe. Porém em 1994 Marmaduke Vetereu confessou que a foto era falsa. Ele também decidiu usar o nome de R. Wilson como autor da foto para conferir mais credibilidade à fotografia. Quando ele foi para a Austrália, escreveu uma carta para o jornal Daily Mail onde tinha publicado a foto, para revelar que ela era falsa, e que tinha sido criada com um submarino de brinquedo com um pescoço de plástico montado em cima. Então depois a popularidade de Nessie estava caindo, até que em 25 de maio de 2007, um técnico de laboratório, Gordon Holmes, de 55 anos de idade, filmou uma criatura preta, com cerca de 45 pés, ou seja 13 metros de comprimento, se movendo rapidamente na água. O estudado. E sem dúvidas trata-se realmente de uma filmagem real de um animal não identificado, no qual sua característica física se trata de um plesiosauro, mas portanto ainda assim não é considerada a prova de sua existência. E a BBC elegeu o vídeo como a aparição mais brilhante de Nessie. Até hoje são gravados vídeos do suposto monstro. Foram muitos relatos que os cientistas começaram a estudar mais a fundo o monstro do Lago Ness. Quase todos os relatos, as pessoas descrevem ele com semelhança a um plesiosauro, um réptil marinho parente dos dinossauros, e foi extinto no final da época mesozoica. Os plesiosauros tinham um pescoço grande em relação à cabeça, e se movimentavam com enormes membros em forma de barbatana. Com essa semelhança, alguns criptozoólogos começaram a crer que o monstro se trata-se na verdade de um plesiosauro, que de alguma forma sobreviveu à extinção no fim do período Cretáceo. Mas pessoas argumentando a impossibilidade de um único plesiosauro ter sobrevivido a 63 milhões de anos, e que Nessie não é um monstro, e sim uma pequena comunidade de plesiosauros, e devido ao tamanho do lago e na quantidade de alimento, é afirmado que poderia variar entre 10 a 20 animais no lago. Porém muitos cientistas dizem que um plesiosauro nunca levantaria o pescoço acima da água, como um monstro supostamente faz. Além disso, o plesiosauro era adaptado ao calor, e não às águas frias do Lago Ness.
e baseando-se disso vários cientistas acreditam que Nessie seja um parente do plesiosauro, e que teria supostamente evoluído e conseguido se adaptado às águas frias, e se alimentando-se de salmões, enguias e trutas. E algumas explicações para os avistamentos é que eles seriam confundidos por supostos esturtiões, um termo usado para designar as espécies de peixes Acipenseridae, que são peixes bizarros que vivem no lago. Em julho de 2003, uma equipe da BBC realizou uma investigação exaustiva na zona, com o fim de determinar de vez a existência ou não do monstro, mas o lago foi percorrido de ponta a outra, com uma equipe de mergulhadores e 600 sonares, sem nenhum qualquer resultado. Então a BBC concluiu que o monstro não existe. Esse ano, um drone marinho foi enviado para procurar o suposto monstro nas profundezas do lago Ness, e ele encontrou uma réplica do monstro com quase 9 metros de comprimento. Esta réplica tinha sido usada em um filme de 1970, The Private Life of Sherlock Holmes. A réplica tinha se perdida quando foram removidas as suas boias. Você acredita no monstro? E peço mil desculpas se o vídeo ficou ruim ou você perdeu tempo. Porém, deixe seu comentário com uma crítica construtiva para me ajudar a melhorar o canal. Bom, então chegamos ao fim, galera. Se inscreva-se no canal para receber mais vídeos, e até a próxima. Fui.